Daniel Forte no Senhor, lição 5. Nossa, uma grande festa acontecia no palácio. E era com muita gente, mas muita gente. E todos muito bem arrumados. O rei Nabucodonosor já havia morrido. E agora tinha um novo rei, o qual cuidava de todo o reinado da Babilônia. E este rei se chamava Belsazzar. Ele era um rei muito estranho, porque ele estava dando essa grande festa dentro do palácio e do lado de fora da cidade, vocês não sabem, haviam soldados inimigos tentando entrar na cidade. O rei estava tão tranquilo para dar essa grande festa porque ele sabia que a sua cidade era muito bem protegida. E ele tinha alimentos armazenados para mais de 20 anos. E dentro da sua cidade existia um rio, o qual ele tinha comida e bebida tranquilamente. Nada poderia atingi-lo. Então ele resolveu dar essa festa maravilhosa, que tinha do bom e do melhor, para que todos adorassem os deuses falsos. Num determinado momento da festa, o rei Belsazzar resolveu fazer algo horrível. Ele ordenou que os seus servos trouxessem as taças de ouro e de prata que o rei Nabucodonosor tinha trazido da casa de Deus, em Jerusalém, para que eles na festa bebessem, usassem para adorar os deuses falsos. As taças foram trazidas e todos beberam nela. Eles estavam zombando do Deus único e verdadeiro, bebendo nas taças separadas para adorar somente ao Deus único. O rei Belsazzar sabia que era errado usar aquelas taças especiais daquela maneira. Ele não se importou por pecar contra Deus. Além disso, ele não achou que seria punido pelo seu único pecado. Ele simplesmente pensou que poderia fazer o que ele quisesse e que nada aconteceria com ele. De repente, quando o rei e os convidados bebiam nas taças, apareceu uma mão sem braço nem corpo na parede. Em seguida, a mão começou a se mover, escrevendo palavras no reboco da parede. O rei ficou tão assustado, mas tão assustado, que seu rosto ficou branco. A Bíblia diz que seus joelhos tremiam e suas pernas vacilaram. Ele nunca havia ficado tão assustado em sua vida. A mão desapareceu, mas a escrita permaneceu na parede, onde todos podiam vê-la. "Chame meus homens sábios", ordenou o rei. "Quero os meus mágicos, os feiticeiros. Preciso saber o que significa isso. Ninguém me assusta dessa maneira." Logo que os magos chegaram, o rei já ofereceu recompensas, dizendo: "O homem sábio que conseguir ler essas escritas e interpretar isso para mim vai receber um manto real, uma corrente de ouro. Ele será o terceiro homem mais importante do meu governo." Todos os sábios queriam essa recompensa, mas nenhum deles conseguiu, porque nenhum deles sabia o que significava aquelas escritas. Isso fez com que o rei Belsazzar
ficasse mais assustado ainda. E seus convidados estavam espantados e confusos, pois não entendiam o que significava aquilo. Mas a rainha chegou até ele e disse: "Não fique tão preocupado. Aqui no reino há um homem que pode ajudar você." Na época do rei Nabucodonosor, ele ajudou muito, muito mesmo esse rei. Ele tem sabedoria e conhecimento com Deus. O nome dele é Daniel. Ele será capaz de dizer a você o que essas palavras na parede significam. Então Daniel foi levado à presença do rei Beltsazar. E o rei, mais do que rápido, já foi perguntando: "Você que é Daniel? Ouvi dizer que você interpreta sonhos. Eu preciso saber o que significa essas escritas feitas à mão na parede. Se você conseguir descobrir, vou dar uma grande recompensa a você." Daniel, porém, não estava nem interessado nas recompensas do rei. Então Daniel falou para o rei: "O senhor sabe o que aconteceu com o rei Nabucodonosor? Deus deu a ele grande poder e força, de modo que todas as outras nações tinham medo dele. Ele, porém, ficou tão orgulhoso que Deus teve que ensiná-lo uma lição. Ele perdeu a razão e se tornou-se como animal. Ele teve que viver ao ar livre com os animais e comer capim no campo até que finalmente admitisse que o Altíssimo Deus é o único que realmente controla os homens. O Senhor sabe de tudo isso. Ainda assim, o Senhor se colocou contra o Deus do céu e da terra. Enquanto o Senhor louvava seus deuses, que nem mesmo podem ouvir ou entender o Senhor bebeu nas taças do templo. O Senhor ignorou o único Deus vivo e verdadeiro que sustenta sua vida em suas mãos. E por isso Deus enviou a mão para escrever a mensagem na parede. O rei conhecia o poder do Deus verdadeiro. Ele não deveria ter agido dessa forma com Deus. Daniel fez com que ele pensasse no pecado que ele tinha feito contra Deus. Daniel estava pronto para dizer ao rei o significado daquelas palavras na parede, que eram Mene, Mene, Tekel e Parsim. Mene significa contato, Tekel significa pesado, Parsim significa dividido. Deus contou os dias do seu reinado e ele chegou ao fim. Você foi pesado na balança e achado em falta. Você não tem a medida que Deus espera que você tenha. Agora seu reinado será dividido e entregue aos seus inimigos. Nossa, que mensagem triste Deus mandou para o rei, né, crianças? O rei perderia seu reino por ter desafiado a Deus, o Deus verdadeiro. E pior de tudo, o rei conhecia o poder de Deus e seu ódio ao pecado. Ele deveria ter pensado melhor antes de pegar as peças, aquelas peças que ele usou na festa, que eram peças destinadas apenas para a adoração de Deus. Ainda que tivesse sido uma mensagem terrível, o rei deu a Daniel as recompensas prometidas.
o manto vermelho, a corrente de ouro, e ele proclamou Daniel como o terceiro homem mais importante no governo do reino. Mas, naquela mesma noite, os soldados inimigos entraram na Babilônia, onde o rei Belsassar pensava que estava tão seguro. Eles tomaram a cidade e mataram o rei. Propositalmente pecar contra Deus, o rei Belsassar perdeu seu reinado e sua vida. Um novo rei assumiu a Babilônia. O nome dele era Dário, um dos inimigos do rei Belsassar. Apesar disso, Deus foi fiel a Daniel e ele continuou a servir sobre o novo rei. O versículo está em Números 32 e 23. Mas, se vocês não fizerem isso, estarão pecando contra o Senhor. E estejam certos de que vocês não escaparão do pecado que cometeram. Neste versículo, Deus diz que devemos observar que pecamos contra Ele. Deus chama de pecado tudo que você faz, diz ou pensa que não agrada a Ele. Primeiramente, todo pecado é contra Deus, não é contra as pessoas, e sim contra Ele. Você não consegue esconder o pecado de Deus. Você pode achar que não vai ter nenhuma consequência, mas todo pecado tem uma consequência, porque Deus, por nos amar, permite que isso aconteça para nós aprendermos a obedecê-lo.